Querido irmão, graça e paz. A leitura de hoje é o audiolivro A Troca Divina, O que Aconteceu na Cruz, de Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o canal para que mais vidas possam ser abençoadas. E vamos à leitura. Audiolivro A Troca Divina, de Derek Prince. Um convite. Jesus Cristo fez-nos um convite que se estende a toda a raça humana. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Não importa qual seja o seu fardo, necessidade ou problema, Deus tem uma resposta para si. Mas só há um sítio onde pode encontrar a resposta: a cruz em que Jesus morreu. É através da cruz, e somente da cruz, que pode receber o suprimento da sua necessidade, a resposta para o seu problema, a libertação do seu fardo. Leia as próximas páginas com expectativa. Derek Prince. 1. A troca divina. Toda a mensagem do Evangelho gira em torno de um único acontecimento histórico: a morte sacrificial de Jesus na cruz. A este respeito, o escritor de Hebreus diz: porque com uma só oblação, entre aspas, sacrifício, Jesus aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 10:14. Aqui vemos duas poderosas expressões combinadas: aperfeiçoou e para sempre. Juntas, elas descrevem um sacrifício que abrange todas as necessidades de toda a raça humana. Além disso, os seus efeitos estenderam-se através do tempo e por toda a eternidade. É com base neste sacrifício que Paulo escreve em Filipos 4:19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória, por Cristo Jesus. Todas as vossas necessidades. Cobre todas as áreas da sua vida: o seu corpo, a sua alma, a sua mente, as suas emoções, assim como as suas necessidades materiais e financeiras. Nada é demasiado grande ou demasiado pequeno que seja excluído da provisão de Deus. Por um único e supremo ato, Deus convergiu todas as necessidades e todo o sofrimento da humanidade no momento da história. Deus não providenciou muitas soluções diferentes para os múltiplos problemas da humanidade. Em vez disso, Ele ofereceu-nos uma solução completa e suficiente, que é a sua resposta para todos os problemas. Podemos vir de culturas e experiências diferentes. Cada um de nós carrega o seu fardo, com as suas necessidades específicas. Mas para recebermos a solução de Deus, temos todos de dirigir-nos para o mesmo lugar, a cruz de Jesus. O relato mais completo do que foi conseguido ou alcançado na cruz foi-nos dado através do profeta Isaías, 700 anos antes de ter acontecido. Em Isaías 53, 10, 11, o profeta descreve um servo do Senhor cuja alma seria oferecida a Deus como uma expiação do pecado. Os escritores do Novo Testamento são unânimes em identificar este servo, sem nome, como sendo Jesus. O propósito divino alcançado pelo seu sacrifício é resumido em Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui está o problema básico e universal de toda a humanidade. Cada um de nós tem se desviado para o seu próprio caminho. Existem alguns pecados específicos que a maioria de nós nunca cometeu, tais como homicídio, adultério, roubo, etc. Mas há uma coisa que todos nós temos em comum: todos tomamos o nosso próprio caminho, e assim sendo, voltamos as nossas costas para Deus. A palavra hebraica que resume isto é avon, aqui traduzida por iniquidade.
Talvez o seu equivalente mais próximo no português contemporâneo seja rebelião, não contra o homem, mas contra Deus. Contudo, nenhuma palavra em português, quer seja iniquidade ou rebelião, transmite o verdadeiro significado de Avon. No seu sentido bíblico, Avon descreve não só a mera iniquidade, mas também o castigo ou as consequências maléficas que a iniquidade acarreta. Por exemplo, em Gênesis 4:13, depois de Deus ter pronunciado julgamento a Caim pelo homicídio do seu irmão, Caim disse: "Meu castigo é maior do que posso suportar." NVI. A palavra aqui traduzida castigo é Avon. Ela não só referia à iniquidade de Caim, mas também o castigo que trazia sobre ele. Em Levítico 16:22, referindo-se ao bode expiatório libertado no dia da expiação, o Senhor disse: "Aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária." Neste simbolismo, o bode carregou não somente as iniquidades dos israelitas, mas também as consequências das suas iniquidades. Em Lamentações 4, Avon ocorre 2 vezes, com o mesmo significado. No versículo 6 é traduzido: "Maior é a iniquidade da filha do meu povo." Novamente, no versículo 22, "O castigo da tua maldade está consumado, ó filho de Sião." Vemos como em ambos os casos a palavra Avon é traduzida por maldade, iniquidade, mas no versículo 22 é acrescentado o castigo da tua maldade. Por outras palavras, no seu sentido mais lato, Avon significa não só iniquidade, mas também inclui todas as consequências maléficas que o julgamento de Deus traz sobre a iniquidade. Isto aplica-se ao sacrifício de Jesus na cruz. Jesus não era culpado de qualquer pecado. Em Isaías 53:9, o profeta diz: "Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca." Mas no versículo 6, ele diz: "O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, Avon, de nós todos." Não só Jesus foi identificado com a nossa iniquidade, ele também suportou todas as consequências maléficas da nossa iniquidade, tal como o bode expiatório que ele prefigurou. Ele carregou-as para longe, para que elas não pudessem voltar a cair sobre nós. Este é o verdadeiro significado e propósito da cruz. Nela ocorreu uma ordenada, decretada troca divina. Primeiro, Jesus sofreu todo o mal, todas as consequências maléficas, que por justiça divina nos eram destinadas pela nossa iniquidade. Agora, em troca, Deus ofereceu-nos todo o bem, todas as maravilhas, que eram destinadas à obediência sem pecado de Jesus. De forma mais resumida, todo o mal que nos era destinado caiu sobre Jesus, para que, em troca, todo o bem que era destinado a Jesus pudesse nos ser oferecido. Deus é capaz de fazer-nos esta oferta sem comprometer a sua justiça eterna, porque Jesus já sofreu em nosso lugar todo o justo castigo pelas nossas iniquidades. Tudo isto procede unicamente da insondável, impenetrável graça de Deus e é recebido por nós somente pela fé. Não existe qualquer explicação lógica em termos de causa e efeito. Nenhum de nós, alguma vez, fez algo para merecer tamanha dádiva, e nenhum de nós, alguma vez, poderá fazer algo para merecer. As Escrituras revelam muitos aspectos diferentes desta troca e muitas áreas diferentes na qual ela se aplica. Em cada caso, contudo, o mesmo princípio é verdadeiro e válido. O mal sobreveio a Jesus para que o bem correspondente pudesse nos ser oferecido. 2.
perdão e cura. Os primeiros dois aspectos da troca são revelados em Isaías 53, 4, 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, feridas, NVI, fomos sarados. Duas verdades estão aqui interligadas. A aplicação de uma é espiritual e a outra é física. No plano espiritual, Jesus recebeu o castigo por causa das nossas transgressões e iniquidades, para que nós, em troca, possamos ser perdoados e assim termos paz com Deus. Veja Romanos 5:1. No plano físico, Jesus carregou as nossas enfermidades, doenças e dores para que nós, através das suas feridas, possamos ser sarados. A aplicação física da troca é confirmada em duas passagens do Novo Testamento. Mateus 11, 16, 17 refere-se a Isaías 53, 4 e registra que Jesus curou todos os que estavam enfermos para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Outra vez, em 1 Pedro 2, 24, o apóstolo refere-se a Isaías 53, 5, 6 e diz de Jesus: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. A dupla troca descrita nos versículos acima pode ser resumida em: Jesus foi castigado para que pudéssemos ser perdoados. Jesus foi ferido para que pudéssemos ser sarados. 3. Justiça. Um terceiro aspecto da troca é revelado em Isaías 53:10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O versículo declara que o Senhor fez da alma de Jesus uma oferta pelo pecado. Isto deve ser compreendido à luz das ordenanças mosaicas, como as várias formas de ofertas pelos pecados. Era requerido que a pessoa que tivesse pecado trouxesse a sua oferta sacrificial, uma ovelha, um bode, um boi ou outro animal, ao sacerdote. Ele confessaria o seu pecado sobre a oferta e o sacerdote, simbolicamente, transferia o pecado confessado da pessoa para o animal. Então o animal seria morto, pagando assim pelo pecado que tinha sido transferido para ele. Na presciência, previsão de Deus, tudo isto foi projetado ou intencionado para simbolizar o que iria ser concretizado pelo último e todo suficiente sacrifício de Jesus. Na cruz, os pecados de todo o mundo foram transferidos para a alma de Jesus. O resultado está descrito em Isaías 53:12. Ele derramou a sua alma na morte. Pela sua morte sacrificial e substituta, Jesus fez a expiação pelos pecados de toda a raça humana. Em 2 Coríntios 5:21, Paulo refere Isaías 53:10 e, ao mesmo tempo, ele também apresenta o aspecto positivo desta troca. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez, Jesus, pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo não fala aqui sobre qualquer tipo de justiça que nós consigamos alcançar
pelo nosso próprio esforço, mas acerca da justiça de Deus, a justiça que nunca conheceu pecado. Nenhum de nós poderá merecer isto. Ela está tão longe de nós como a terra do céu. Esta justiça somente poderá ser recebida pela fé. Este terceiro aspecto da troca pode ser resumido da seguinte forma: Jesus foi feito pecado com a nossa iniquidade, maldade, para que nós pudéssemos ser feitos justos com a sua justiça. 4. Vida. O próximo aspecto da troca é uma conclusão lógica da anterior. Toda a Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, enfatiza que o resultado do pecado é a morte. Em Ezequiel 18:4, o Senhor diz: a alma que pecar, essa morrerá. Em Tiago 1,15, o apóstolo diz: o pecado, sendo consumado, gera morte. Quando Jesus se identificou com o nosso pecado, tornou-se inevitável que ele também experimentasse a morte, que é o resultado do pecado. Confirmando isto, em Hebreus 2,9, o autor diz que Jesus fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por nós. A morte que ele morreu foi a consequência inevitável do pecado humano, que ele tinha levado sobre si. Ele carregou os pecados de todas as pessoas, e assim morreu a morte que lhes era destinada. Em troca, para todos os que aceitam seu sacrifício substituto, Jesus agora oferece a dádiva da vida eterna. Em Romanos 6,23, Paulo dispõe as duas alternativas lado a lado, porque o salário, recompensa justa, do pecado é a morte, mas o imerecido dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Assim, o quarto aspecto da troca pode ser resumido da seguinte forma: Jesus morreu a nossa morte para que nós possamos receber a sua vida. 5. Abundância. Um outro lado da troca é declarado por Paulo em 2 Coríntios 8,9. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. A troca é clara, da pobreza à riqueza. Jesus torna-se pobre para que nós possamos tornar-nos ricos. Quando foi que Jesus se tornou pobre? Algumas pessoas imaginam-no como pobre durante o seu ministério terreno, mas isto não é muito correto. Ele não possuía ou tinha consigo muito dinheiro, mas em tempo algum lhe faltou algo que ele necessitasse. Veja Lucas 22:35. Portanto, não sendo pobre, ele e os seus discípulos regularmente davam aos pobres. Veja João 12:48, 13:29. É verdade que os métodos pelos quais Jesus arranjava dinheiro eram pouco convencionais, mas o dinheiro tem o mesmo valor, quer seja levantado num banco ou retirado da boca de um peixe. Veja Mateus 17:27. Os seus métodos de providenciar comida também foram, por vezes, pouco convencionais, mas um homem que consegue providenciar alimento substancial para 5.000 homens, e ainda mulheres e crianças, certamente não seria considerado pobre pelos padrões normais. Veja Mateus 14, 15 e 21. Na verdade, em todo o seu ministério, Jesus foi um exemplo de abundância, como é definido na Bíblia. Ele teve sempre tudo o que precisou para fazer a vontade de Deus na sua própria vida. Mas, acima de tudo, ele dava constantemente aos outros, sem que o seu manancial se esgotasse. Então, quando é que Jesus se tornou pobre por nossa causa? A resposta é: na cruz. Em Deuteronômio 28:48, Moisés resumiu a pobreza absoluta em 4 expressões: fome, sede, nudez e falta de tudo. Jesus experimentou tudo isto
no seu expoente máximo na cruz. Ele teve fome. Ele não comia há quase 24 horas. Ele teve sede. Num dos seus últimos suspiros, ele disse: tenho sede. João 19, 28. Ele esteve nu. Os soldados tinham tirado as suas roupas. João 19, 23. Ele tinha falta de tudo. Ele já não possuía nada. Depois da sua morte, ele foi sepultado numa veste emprestada e num túmulo emprestado. Lucas 23, 50, 53. Assim, Jesus suportou uma pobreza absoluta por nós. Em 2 Coríntios 9, 8, Paulo apresenta de forma mais completa o lado positivo da troca. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Paulo é cuidadoso ao enfatizar que a única base para essa troca é a graça de Deus. Nunca pode ser merecida, só pode ser recebida pela fé. Muitas vezes, a nossa abundância será como a de Jesus, enquanto esteve na terra. Poderemos não ter grandes quantidades de dinheiro ou contas bancárias recheadas, mas, dia após dia, teremos o suficiente para suprir as nossas necessidades e mais alguma coisa para ajudar a suprir as necessidades dos outros. Uma razão importante para este nível de provisão é indicada pelas palavras de Jesus, citadas em Atos 20, 35. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O propósito de Deus é que todos os seus filhos sejam capazes de apreciar a bênção maior. Assim sendo, Ele dá-nos, providencia-nos com o suficiente para cobrir as nossas necessidades e também para ajudarmos os outros. Este é o 5º aspecto da troca. Jesus suportou a nossa pobreza para que nós possamos partilhar a sua abundância. 6. Glória e aceitação. Esta troca na cruz cobre também as formas emocionais de sofrimento que sucedem à iniquidade do homem. Outra vez aqui, Jesus sofreu o mal para que nós possamos desfrutar o bem. 2 das piores feridas trazidas sobre nós pela nossa iniquidade são vergonha e a rejeição. Ambas caíram sobre Jesus na cruz. A vergonha pode variar em intensidade, desde um leve embaraço até um sentido de invalidez, que nos corta do relacionamento com Deus e com o homem. Uma das causas mais comuns, cada vez mais prevalecente na nossa sociedade, é algum tipo de abuso sexual ou moléstia infantil. Não raras vezes, isto deixa cicatrizes que só podem ser curadas pela graça de Deus. Por falar de Jesus na cruz, o escritor de Hebreus diz que ele suportou a cruz, desprezando a vergonha. Hebreus 12, 2 NVI. A execução numa cruz era a forma mais vergonhosa de todas as maneiras de se morrer, reservada para a classe mais baixa de criminosos. A pessoa a ser executada era despida e exposta nua aos olhos dos transeuntes, que a gozavam. Este foi o nível de vergonha que Jesus se submeteu ao ser pregado na cruz. Mateus 27, 35, 44. No lugar da vergonha que Jesus carregou, o propósito de Deus é trazer os que confiam nele e partilharem a sua glória eterna. Em Hebreus 2:10, o escritor diz: porque convinha que ele, Deus, para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe, Jesus, da salvação deles. A vergonha que Jesus suportou na cruz abriu o caminho para que todos os que confiam nele possam ser libertados da sua própria vergonha. Não só isso, mas ele também partilha conosco a glória que lhe pertence por direito eterno. Existe
uma outra chaga que é muitas vezes ainda mais agonizante do que a vergonha, é a rejeição. Geralmente, isto tem origem em algum tipo de relacionamento quebrado, na sua forma mais prematura. É causada por pais que rejeitam os seus filhos. A rejeição pode ser ativa, expressada de uma forma severa e negativa, ou pode ser simplesmente uma falha em expressar amor e aceitação. Se uma mulher grávida tem sentimentos negativos acerca da criança no seu ventre, ela provavelmente nascerá com um sentimento de rejeição, que poderá continuar na adolescência, indo mesmo até a morte. A quebra de um casamento é outra causa frequente de rejeição. Isto está bem configurado nas palavras do Senhor, em Isaías 54:6. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste, de espírito, como a mulher da mocidade, que fora desprezada, diz o teu Deus. A provisão de Deus para curar a ferida da rejeição é relembrada em Mateus 27:46 e 50, que descreve o culminar da agonia de Jesus. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactane, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Pela primeira vez na história do universo, o Filho de Deus chamou pelo seu Pai e não obteve resposta. Jesus estava de tal forma impregnado da iniquidade do homem que a incondicional santidade de Deus fez com que rejeitasse até o próprio Filho. Desta forma, Jesus suportou a rejeição na sua forma mais agonizante, rejeição por um pai. Quase imediatamente depois disso, ele morreu, não pelas feridas da crucificação, mas pelo coração quebrado pela rejeição. O registro de Mateus continua logo a seguir, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Simbolicamente, isto demonstrou que o caminho tinha sido aberto para que os homens pecadores entrassem em comunhão e relacionamento direto com Deus Santo. A rejeição de Jesus tinha aberto o caminho para que nós fôssemos aceites por Deus como seus filhos. Vemos isso relatado por Paulo em Efésios 1, 5, 6. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. A rejeição de Jesus resultou na nossa aceitação. O remédio de Deus para a vergonha e a rejeição nunca foi tão desesperadamente necessário como hoje. A minha estimativa é que pelo menos um quarto dos adultos hoje em dia sofre de traumas de vergonha e de rejeição. Tem-me dado uma alegria imensurável mostrar a essas pessoas a cura que flui da cruz de Jesus. Os dois aspectos emocionais da troca na cruz, que foram analisados acima, podem ser resumidos como: Jesus carregou a nossa vergonha para que possamos partilhar a sua glória. Jesus suportou a nossa rejeição para que possamos ter a sua aceitação com o Pai. Os aspectos da troca analisados acima cobrem algumas das necessidades mais básicas e urgentes da humanidade, mas não estão de forma alguma completos. Na verdade, não há qualquer necessidade resultante da rebeldia do homem que não esteja coberto pelo mesmo princípio da troca. O mal veio sobre Jesus para que o bem possa ser nos oferecido. Uma vez que aplicarmos este princípio nas nossas vidas, ele liberta a provisão de Deus para cada necessidade. 7. Bênção. Permanece um aspecto final da troca descrito por Paulo em Gálatas 3,
13:14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Paulo explica a Jesus na cruz um decreto da lei de Moisés, declarada em Deuteronômio 21:23, segundo a qual uma pessoa executada, pendurada no madeiro, era maldita por Deus. Então, ele aponta para o resultado oposto, a bênção. Não é necessário um teólogo para analisar este aspecto da troca. Jesus tornou-se maldição, para que nós possamos entrar na bênção. A maldição que caiu sobre Jesus é definida como a maldição da lei. Em Deuteronômio 28, Moisés dá uma extensa lista das bênçãos que resultam da obediência da lei e das maldições que resultam do incumprimento da mesma. As maldições listadas em Deuteronômio 28, 15 e 68 podem ser resumidas como humilhação, esterilidade, infrutuosidade, doença física e mental, separação familiar, pobreza, derrota, opressão, fracasso, desaprovação de Deus. Será que algumas destas palavras se aplicam a alguma área da sua vida? Há algo que paira sobre si como uma nuvem escura, tapando a luz das bênçãos de Deus que anseia? Se assim for, pode muito bem ser que a causa principal dos seus problemas seja uma maldição, da qual tem de libertar-se. Para dar o devido valor a todo o horror da maldição que veio sobre Jesus, tente imaginá-lo pregado na cruz. Jesus tinha sido rejeitado pelos seus conterrâneos, traído por um dos seus discípulos e abandonado pelos restantes, embora alguns tenham voltado para acompanhar a sua agonia final. Ele foi suspenso nu, entre a terra e o céu. O seu corpo foi torturado pela dor de inúmeras feridas, a sua alma esmagada pelo peso da sua humanidade. A terra o tinha rejeitado e o céu não respondia à sua súplica. À medida que o sol se punha e a escuridão o cobria, o seu sangue escorria para cima do pó e das pedras do chão. Contudo, no meio da escuridão, mesmo antes de expiar, sobreveio um último e triunfante clamor: está consumado. No grego, esta frase está consumado consiste apenas de uma palavra. É o tempo verbal perfeito, que significa tornar algo completo ou perfeito. Em português poderia ser dito: está completamente completo, ou está perfeitamente perfeito. Jesus tinha levado sobre si todas as consequências malignas que a rebelião tinha trazido sobre a humanidade. Ele tinha esgotado todas as maldições da quebra da lei de Deus. Tudo isto para que nós, em troca, possamos receber todas as bênçãos justas pela sua obediência. Tamanho sacrifício é estupendo no seu propósito, no seu alcance, contudo, maravilhoso na sua simplicidade. Já foi capaz de aceitar com fé esta dádiva do sacrifício de Jesus e tudo o que ele obteve para si? Está ansioso e desejoso de entrar agora na completa provisão de Deus? Há ainda mais uma barreira com que todos temos de lidar: a barreira dos pecados por perdoar. Já tem a certeza de que os seus pecados lhe foram perdoados por causa do sacrifício de Jesus? Se não, é por aqui que deve começar. Pode fazer uma oração simples: Deus, eu reconheço que sou pecador, pecadora, e que existem pecados por perdoar na minha vida, mas eu acredito que Jesus foi castigado para que eu pudesse ser perdoado, e por isso te peço agora que me perdoes dos meus pecados. No nome de Jesus, amém. A palavra de Deus promete que, se confessarmos
os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Confie na palavra de Deus. Acredite neste momento que Ele realmente o perdoou de todos os seus pecados. Só precisa de dar uma resposta, que é a mais simples e pura expressão da verdadeira fé. É dizer: grato estou. Faça-o agora. Grato, grato estou, Senhor Jesus, porque tu foste castigado para que eu pudesse ser perdoado. Eu não compreendo tudo, mas acredito e estou grato. Com a barreira do pecado removida, o caminho está livre para entrar em todas as outras provisões que Deus fez através da cruz, tal como o perdão dos pecados. Cada provisão deve ser recebida pela simples fé na palavra de Deus. Cada um de nós tem necessidades especiais e cada um de nós tem de ir a Deus individualmente para aceitar a sua provisão. A seguir estão descritas de forma geral algumas das declarações que pode fazer em relação às outras provisões contidas nesse livro. Senhor Jesus, eu agradeço-te por teres sido ferido para que eu possa ser curado. Senhor Jesus, eu agradeço-te por teres sido feito pecado com as minhas iniquidades para que eu possa ser justo com a tua justiça. Senhor Jesus, eu agradeço-te por teres morrido a minha morte para que eu possa receber a tua vida. Senhor Jesus, eu agradeço-te por teres suportado a minha pobreza para que eu possa partilhar a tua abundância. Senhor Jesus, eu agradeço-te por teres carregado a minha vergonha para que eu possa partilhar a tua glória. Senhor Jesus, eu agradeço-te por teres sofrido a minha rejeição para que eu possa ter a sua aceitação com o Pai. Senhor Jesus, eu agradeço-te por teres sido feito maldição para que eu possa entrar na bênção. Cada provisão por que orou é progressiva. A sua oração inicial libertou o poder de Deus na sua vida. Contudo, isto é apenas o ponto de partida. De forma a tomar posse das provisões completas que procura, terá de fazer 3 coisas. 1. Procurar por si mesmo essas verdades na Bíblia. 2. Reafirmar continuamente o aspecto particular da troca que responde à sua necessidade. 3. Reafirmar continuamente a sua fé, agradecendo a Deus pelo que Ele providenciou. Quanto mais agradecer a Deus, mais acreditará no que Ele fez por si. E quanto mais acreditar, mais quererá agradecer-lhe. Estas 2 coisas, acreditar e agradecer e acreditar, são como uma escada em espiral que o levará continuamente cada vez mais alto, em direção à plenitude da provisão de Deus. 8. A troca feita na cruz. Há uma e só uma condição toda suficiente para cada provisão da misericórdia de Deus: a troca que ocorreu na cruz. Jesus foi castigado para que nós possamos ser perdoados. Jesus foi ferido para que nós possamos ser curados. Jesus foi feito pecado com as nossas iniquidades para que nós possamos ser justos com a sua justiça. Jesus morreu a nossa morte para que nós possamos receber a sua vida. Jesus suportou a nossa pobreza para que nós possamos partilhar a sua abundância. Jesus carregou a nossa vergonha para que nós possamos partilhar a sua glória. Jesus suportou a nossa rejeição para que nós possamos ter a sua aceitação com o Pai. Jesus foi feito maldição para que nós possamos entrar na bênção. A lista não está completa. Poderiam ser acrescentados outros aspectos da troca, mas todos eles são facetas diferentes da provisão que Deus fez através do sacrifício de Jesus. A Bíblia resume-os numa sublime e esplêndida palavra: salvação. Os cristãos, por vezes, limitam a salvação à experiência de ter os seus pecados perdoados e nascer de novo.
Que pensamento maravilhoso este! Contudo, ele é só a primeira parte da plena salvação revelada no Novo Testamento. Glória a Deus! Louvado seja o meu Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém. Sobre o autor, Derek Prince, 1915-2003. Derek Prince nasceu na Índia, filho de pais britânicos. Teve formação escolar em grego e latim no Colégio de Eton e na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Com 24 anos, ele foi professor na Universidade King's, em Cambridge, onde ensinou filosofia moderna e clássica. Na Segunda Guerra Mundial, foi obrigado a entrar no exército britânico e foi colocado na África do Norte. Levou consigo a Bíblia como material de estudo filosófico, a qual leu em alguns meses. Numa noite, quando estava sozinho numa barraca, foi confrontado pela palavra, com a realidade de Jesus Cristo. Com este encontro com Jesus Cristo, ele chegou a duas conclusões. Primeira, Jesus Cristo está vivo. Segunda, a Bíblia é um livro verdadeiro, pertinente e atual. Estas conclusões alteraram totalmente o curso da sua vida. Desde esta data, ele dedicou a sua vida a estudar e ensinar a palavra de Deus. Entretanto, adquiriu reconhecimento internacional como um dos ensinadores da Bíblia mais importantes desta época. O que faz o seu ministério ser único não é a sua educação de alto nível, nem a sua inteligência, mas o seu ensino direto, atual e simples. O programa de rádio Hoje com Derek Prince é transmitido diariamente em vários países e línguas, por exemplo, em chinês, espanhol, russo, mongol, árabe, entre outras. Os estudos dele, mais de 40 livros em quase 50 línguas, 400 áudios e 150 vídeos, tiveram grande influência nas vidas de muitos cristãos, entre os quais muitos líderes em todo o mundo. Em setembro de 2003, depois de uma vida longa e frutífera, Derek Prince faleceu, com a idade de 88 anos. Derek Prince Ministries, a sua organização, continuará a distribuir por todo o mundo o ensino dele, com livros, áudios, vídeos, novos meios de divulgação e conferências. Há grande ênfase nisto, nas zonas ainda não abrangidas e no fortalecer das igrejas nos países fechados. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.